Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Centenário de Nossa Senhora das Dores, quinta semana da Quaresma. Rezaremos esta Santa Missa pelas seguintes intenções: Sebastiana Alves Pimenta, Maria José Pinheiro do Nascimento, Hilton Pinheiro, Maria Sebastiana Zélios do Santo, Vicente Alves dos Santos, Silas Antônio Ferreiras dos Santos, Antônio de Pádua Castro, Cecilaine Aparecida Riel, Gilberto Zovalim, familiares da família Castro e Mendonça, William Vitor Mendes, Noraldinho Pereira Barissa, Luiz Alberto de Oliveira, Vanderlei Mendes, Vicentina Ferreira Barros Oliveira, Maria da Conceição, Geraldo Antônio de Oliveira, Custódio Ferreira, Firmino Antônio da Costa, Manuel Mosquicha, Alberico Pereira da Costa, Eli Alves da Silva, Kleber Rodrigues da Silva, em ação de graça São José e as Santas Chagas de Jesus. Ação de graça pelo aniversário de Gabriel Santo, Vanessa Aparecida Silva. A história da salvação começa com a aliança entre Deus e Abraão, figura de Cristo, o iniciador da nova e eterna aliança, no seu sangue. Pelo sacramento da Eucaristia, alimentemos nossa comunhão com o Senhor. Acolhamos de coração sincero o amor de Deus por nós, cantando. Nestes 4 primeiros dias, eu relutei para ganhar tempo de diminuir a celebração, mas o Espírito Santo não deixou. Com certeza tinha alguém na Assembleia precisando. Então, agora para frente, faça-se o serviço. Se precisar demorar um pouquinho mais, demora. Se for um pouquinho menos, nós somos instrumento que
Ele faça acontecer. Que bom que você está aqui conosco. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, também Ele te chama à conversão. Reconheçamos os pecadores e invoquemos com confiança a sua misericórdia. Meu irmão, minha irmã, diante de Deus, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, porque somos pecadores, e na sua bondade infinita de Pai, nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Assisti a Deus aqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, libertos de nossos pecados, levemos uma vida santa e sejamos herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Do livro do Gênesis. Naqueles dias, Abraão prostou-se com o rosto por terra, e Deus lhes disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nação. Já não te chamarás Abraão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente, farei nascer de nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna. Para que eu seja o teu Deus e o Deus de teus descendentes, a ti e aos teus descendentes darei a terra em que viveis como estrangeiro. Todo o país de Canaã como propriedade para sempre. Eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou ao ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos ainda tens, e vistes a Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho seja perdão para os nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, você que está fazendo esse caminho conosco neste setenário, nós estamos caminhando sobre o ensinamento de São João, no capítulo 8, desde o início, desde segunda-feira, quando nós vimos aquele texto da mulher adulta. E cada domingo nós temos um recado do livro sagrado. Gostaria de chamar a atenção, antes de passar pelo Evangelho, da primeira leitura, quando nos foi dito que Abraão fez uma aliança com Deus. Ponto. A história da salvação, a nossa história da salvação, ela começa com essa aliança entre Abraão e Deus. Nós vivemos a era da nova e eterna aliança. Na hora da consagração, quando o vinho se transforma em sangue de Cristo, nós lembramos da nova e eterna aliança, porque a primeira aliança foi feita com Abraão. Quem de nós não lembra daquele belíssimo texto de Abraão com Isaac? Quando Deus disse: olha, se você realmente me ama, você vai me dar uma prova do seu amor. Você vai me entregar o seu único filho, que é Isaac. E o filho de Abraão era tudo que ele tinha, porque sonhou muitos anos em ser pai e não conseguia, a esposa não conseguia engravidar, então era tudo que ele tinha, mas o amor a Deus era maior, e por isso que ele disse, mesmo o coração sangrando de ter de fazer aquela entrega, mas porque é amar a Deus sobre todas as coisas, Abraão abre mão daquele amor. Abre mão daquele amor, ou melhor dizendo, fazendo a oferta do filho. E quem de nós não conhecemos aquele texto, Abraão levando o feixe
sacrifício no altar, ele fala assim: papai, aqui está a lenha, mas cadê a ovelha? E o pai, sangrando de dor, sabendo que o próprio filho, fala assim: Deus proverá. Deus proverá. Deus há de providenciar para nós. Mas ele sabia que era o filho. Quando chega na hora H dele então fazer a entrega do filho, Deus segura a mão dele, não deixa ele sacrificar o filho, e mostra para ele: tem um cordeiro para você sacrificar. O mesmo que Deus fez com Abraão, ele não fez com seu filho. Olha a cena. O filho, ele não poupou. Abraão, ele poupou o filho de Abraão. O dele não poupou. Doou o seu filho para salvar a humanidade. Morreu com 33 anos. Então, por isso que a figura de Abraão é a figura da primeira aliança, e Jesus é a história da nova e eterna aliança, porque ele poupou Isaac, dando um cordeiro, mas Jesus se tornou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tem o nome de cordeiro por causa da história de Isaac. Isaac tinha o cordeiro lá separado. Ele se tornou o próprio cordeiro. Por isso, nas nossas vestes litúrgicas, você sempre vê o símbolo do cordeiro, porque Jesus se tornou aquele cordeiro imolado para salvar a humanidade. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a figura de Abraão para nós, cristãos, ele é a figura do pai na fé. Se você quer encontrar alguém na Bíblia que tenha tido fé, de todos os personagens que vocês têm, do Gênesis a Apocalipse, não tem ninguém que tenha uma fé tão à altura de Abraão. Isso que disse foi o próprio Jesus, porque era tudo que ele tinha, tudo. Então, girava tudo em torno do seu filho, mas é Deus que está pedindo. Quem sou eu para dizer não para Deus? E ele vai então fazendo aquele caminho com o filho, com o facão do lado, sabendo que vai sacrificar o filho, mas Deus pediu e eu não vou negar a Deus, porque eu amo sobre todas as coisas. E ele vai até o final. Deus então diz para ele: olha, a promessa que eu fiz com você, ela vai se cumprir de geração em geração. E aquele compromisso da aliança, ela mantém. Por isso que nós vemos o salmo que a Neide cantou conosco, e eu preguei sobre ele para vocês lá no poliesportivo, e que eu vejo, vou repetir algumas palavras que veio na memória, o Espírito Santo está trazendo de volta. Eu preguei sobre isso lá na igreja, lá no poliesportivo, e lá na igreja Sagrada Família em Perdões. Está vindo tudo na memória, o Espírito Santo haja. Então, Deus sempre lembra da aliança que Ele faz com os seus. Naquele dia eu perguntei para você se você também é fiel com as alianças que você faz com Deus. E Deus sempre renova, Deus sempre cria uma oportunidade de renovar a aliança conosco. Nós poderíamos lembrar dessa aliança a começar pelos sacramentos. Olha como os sacramentos da igreja nos envolvem. Ele faz um círculo em volta de nós, os sacramentos da igreja. Seu filho nasce se você leva ele no poço da Samaritana, que nós vimos no terceiro domingo da Quaresma. Ele cresce um pouquinho, ele chega à idade da razão, você leva Jesus para ele, na primeira Eucaristia. Ele caminha um pouco mais, você oferece
os dons do Espírito Santo para conduzir a sua vida. Isso a igreja como mãe vai fazendo. Você tem a vocação, escolhe a vocação do matrimônio, Deus abençoa a sua aliança. Nós vimos no domingo dia 19, nós renovamos a sua aliança. Então, ou seja, Deus nos envolve. Eu percebo que estou em estado de pecado, vem o sacramento da reconciliação, da penitência. E ainda tem gente que tem medo da misericórdia de Deus, por isso que tem medo de confessar. É como se Deus fosse um juiz e queria puni-lo. Na verdade, é reconciliar, é fazer as pazes, é pedir perdão a Deus. Ou seja, Deus sempre nos dá a oportunidade de renovar a nossa aliança. É preciso que nós paremos e perguntemos: as alianças que eu já fiz até aqui, eu as quebrei? Eu as abandonei? Eu as ignorei? Eu as desprezei? Como eu me esforço no meu dia a dia para que ela seja sempre vivida? E quantas? Como que Deus nos ama? Quantas oportunidades que Ele nos dá? Por isso que onde nós lembramos desse jeito, desse lado da gratidão. Como que Deus cuida de nós, apesar de nós sempre dizermos não para Ele, Ele sempre dá um jeitinho de nos cutucar. Nos cutucar com amor. Para nos lembrar: olha, eu te amo. Eu não preciso de você, mas eu te amo e eu quero você perto de mim. O Senhor se lembra sempre da aliança. E eu? Quantas alianças que você já fez com Deus? Quantos jovens que se crismaram e que a crisma foi como se fosse na vida dele algo ruim, porque na face de Deus, na face da igreja, e troca a igreja pelos lugares não tão convenientes. Que pena. Quando os pais se batizam os filhos e prometem diante do altar, não para o padre, mas diante do altar, que vai levar o filho para a igreja, vai educá-lo na fé, você não tem mais a criança. Olha, eu estou numa comunidade pequena, eu conheço todo mundo, pela fisionomia, não pelo nome. Não volta, mas assume o compromisso, né? Assume o compromisso e diz: educar? Vou. Aí o pai vai para poder sair na fita, né? Acende a vela, o sim pascal, o padre leva para ele vai colocar na mão da criança, fica bonito na fita, e depois ele se torna uma vela apagada. Na vida do filho e na vida própria. E falamos que somos cristãos, e falamos que somos católicos, mas não somos praticantes, somos de batismo. Quantas promessas! E quantos nãos que vamos dando depois no decorrer do dia a dia? Que a gente possa bater no peito para quem sabe que está em falha: minha culpa minha é tão grande culpa. Minha culpa minha é tão grande culpa. Meu descuido, minha preguiça espiritual. E nesse sentido vem o Evangelho. No diálogo de Jesus com os judeus, quando ele afirma que começou o texto, começou essa linguagem aqui, ó. Estou vendo aqui o texto, estou com ele em mãos aqui novamente. No diálogo dos judeus com Jesus, quando ele afirma que quem guardar a sua palavra jamais verá morte. Quem guardar a minha palavra jamais verá a morte. É claro que Jesus não está falando da morte física, porque todos nós temos que passar por ela. Não é possível que você leia o texto bíblico
e pense que Jesus esteja falando na morte física desse corpo. Esse corpo é perecível, esse corpo é finito, esse corpo tem dia de terminar. Abraão morreu, Isaac morreu, ele morreu, todos morremos, todos morremos. Então é preciso que a gente pare e pergunte: bom, se não é a morte física, se não é esse corpo, de que ele está falando? Quando nós rezamos a profissão de fé, nós falamos: de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Não está mandando eu voltar lá no cemitério para procurar o osso, não, para procurar cabelo, não. Não está falando dessa matéria perecível. Mas ainda você encontra pessoas que pegam essa leitura ao pé da letra, tal qual, e falam assim: mas Jesus prometeu e fulano morreu. Ele diz: quem guardar a sua palavra jamais verá a morte. Os fariseus estavam fazendo a interpretação literária, tal qual. O jeitinho que está escrito, eu pego. Como muitos hoje fazem também, inclusive entre a ala católica. Então, repito mais uma vez, ele não está falando da morte física. Todos vamos morrer, querendo você ou não, tendo pressa ou não, vai morrer sim. Ninguém fica para semente, ninguém. Então, a morte que Jesus se refere é a morte espiritual, a morte eterna, o afastamento eterno de Deus. É isso que nós chamamos de inferno. O que é inferno? Inferno é a ausência de Deus. Quem vive nesse mundo já longe de Deus, já está começando a experimentar o inferno. Mas o inferno é exatamente você ficar ausente de Deus para a eternidade. Por isso que enquanto eu passo por esse mundo, eu tenho que me encontrar. Enquanto eu passo por esse mundo, eu tenho que fazer esse encontro, porque depois é tarde. Não adianta você trazer o nome da pessoa para cá para implorar, porque você não vai conseguir mais. A pessoa tem que ter responsabilidade. Deus nos deu a capacidade de discernimento. E ele está falando aqui da morte eterna. Quem guardar a sua palavra jamais verá a morte eterna. A morte física não, a morte eterna. Estou repetindo de propósito. Então, quem não tem abertura para a palavra de Deus, morre na ignorância do pecado e nunca poderá conhecer a Deus. Quem vive na ignorância, que não tem abertura para a palavra de Deus. Nós precisamos de ter um respeito pela palavra de Deus no nosso dia a dia. A palavra de Deus tem que estar na minha casa. Eu tenho que falar de Deus para as pessoas. Eu tenho que evangelizar, porque essa palavra tem que salvar. O leitor termina de proclamar a leitura e fala assim: palavra do Senhor. Não é a palavra do Papa Francisco, não é a palavra de Dom Miguel, não é a palavra do Padre Reinaldo, é a palavra de Deus. O Padre termina o Evangelho e diz: palavra da salvação, palavra que salva. Por isso você não lê a leitura, você proclama a leitura, porque você é instrumento de Deus para que Deus fale aos outros. E por isso nós sempre exigimos, para o bem de uma comunidade, que tenhamos bons leitores, porque a palavra que ele está usando não é dele. A palavra de Deus, e ela precisa de ser
ser compreendida. Porque, como diz Santo Agostinho, você só ama o que você conhece. Então, mesmo que você não tenha leitura, mas a leitura, a palavra chega pelo ouvido e aloja no seu coração, e você vai sendo transformado, porque essa palavra tem poder. Por isso é chamada de mesa. Na mesa você alimenta, aqui você alimenta. E por isso que muitas vezes você e o meu irmão falam assim: aquela palavra que o padre dizia, ela era para mim. Mas é verdade, ela é sua. Cada um vive uma experiência, uma necessidade, e Deus vai lá onde você precisa e cutuca. Porque Ele colocou os seus mensageiros para ser instrumento dele. Mas nós precisamos de valorizar essa palavra no nosso dia a dia. Mas não basta o respeito do afastamento, porque isso já não é bom. Mas é a procura de vivenciá-la. Será que lá na sua casa tem uma Bíblia? Será que no seu celular tem um aplicativo religioso para você ser evangelizado no seu dia a dia? Besteiras eu sei que tem, mas tem um espaço aplicativo de coisas religiosas? Alguém te ensinando? Um padre, um bispo, um leigo, um igrejado, um diácono, uma irmã de caridade, tem alguém te evangelizando? Você está deixando a palavra de Deus rodar em volta do seu lar, da sua casa, do seu ouvido? Se você disser que não, que pena. Então você tem a palavra de Deus como ensinamento para o seu dia a dia. É isso que a leitura pergunta para nós. Você tem a palavra de Deus como ensinamento para o seu dia a dia? Como você tem acolhido a palavra de Deus? Por que eu estou dizendo isso? Por causa do primeiro versículo. Quem guardar a sua palavra jamais verá a morte. Por isso que estou insistindo te perguntando. Você catequista está ensinando, você catequizando a Bíblia. Com o que você ensina eles? É a palavra de Deus? Usa a palavra de Deus na catequese? E você, pai e mãe, fala de Jesus para o seu filho? Como de nós vamos prestar conta, todos nós, ninguém está fora não. A missão que Deus deu a cada um, nós temos que prestar contas. Então a palavra de Deus é o próprio Jesus. Aí está o desafio, porque a palavra de Deus é o próprio. É palavra de salvação. Palavra de salvação que somente Deus tem para dar. Por isso o nosso coração se abre, né? Para estudar. Mas mais do que isso, para viver, né? Então guardemos no coração a palavra do Senhor, a qual nos garante a vida sem fim. E que nós possamos voltar para casa pensando nesses dois pontos que eu abordei para vocês. O Senhor se lembra sempre da aliança, e eu. Quem viver a minha palavra jamais verá a morte eterna. Qual o espaço que a palavra de Deus tem dentro do meu lar, dentro do meu coração, dentro da minha caminhada de cristão? Contas um dia vamos prestar a Deus, não resta dúvida. E que Deus te ilumine para que você possa ser um bom pai. Que Deus te ilumine para que você possa ser um bom padrinho e madrinha na vida de uma criança, de um jovem, e que você possa também evangelizar com o seu testemunho de vida. É isso que Deus espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.
normal, porque é o pensamento da igreja. Mas Deus quer ouvir a prece da igreja doméstica, a prece de um pai, a prece de uma mãe, a prece de um filho. É por isso que nesse momento você escuta, mas ao mesmo tempo também você dialoga com Deus. A resposta será: aumentai, Senhor, nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que sejam homens da aliança, fiéis à vocação recebida e sempre pronto a doar a vida pelo anúncio do reino, rezemos. Aumentai, Senhor, nossa fé. Pelos pobres e marginalizados, para que sejam tratados com especial cuidado pelo poder público, acolhido em suas necessidades e ajudados em seu processo de emancipação, rezemos. Aumentai, Senhor, nossa fé. Pelos catecúmenos, para que encontrem nos irmãos e irmãs que os procedem na fé, o exemplo de seguidores coerente do Evangelho de Jesus, rezemos. Aumentai, Senhor, nossa fé. Por todos que estão, por todos os que tomaram parte nas celebrações da Semana Santa em nossa comunidade, para que essa experiência de fé traga novo vigor à sua caminhada cristã e os impulsione a levar aos diversos ambientes a alegria da ressurreição. Rezemos. Aumentai, Senhor, nossa fé. Silencie seu coração por um instante. E iluminado pela mesa da palavra, todas as 3 leituras de estímulo para a nossa vida de fé, fale com o seu Deus. Como está a minha fé diante de Deus? É um pouco semelhante à de Abraão. Como vivo a aliança que eu assumi até aqui? As alianças, melhor dizendo. E a palavra de Deus, qual o espaço que ela tem no meu dia a dia? Como estou educando meu filho? Como estou evangelizando o meu afilhado, a minha afilhada? Meus netos? Abraão, o nosso pai na fé. Deus fez aliança com Abraão. E a nova eterna aliança é o crucificado, o Cordeiro que tira o pecado desse mundo. Dá-nos, Senhor, a graça de perseverar, ouvindo e vivendo a sua palavra. Tudo isso nós os pedimos ao Pai, por intermédio de seu Filho Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes de passar para o ofertório, eu queria saber se na Assembleia tem uma pessoa de nome Maria Clara. Tem? Alguém da Assembleia? Maria Clara? Não? Não veio? Eu trouxe um terço de funções essa noite para dar um terço para a pessoa Maria Clara. Tem que descobrir então para amanhã, né? É uma pessoa, Maria Clara, está precisando de rezar. Então tá com um terço para ela. Ela não veio hoje, provavelmente na casa dela. Quem depois me conta quem é para me entregar. Cantemos para o ofertório.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade este sacrifício, para que seja proveitoso a vossa conversão e a salvação de todo mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, o mundo inteiro, salvo pela paixão do vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele, com os anjos e com todos os santos, nós os louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Rezemos. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, nós vos pedimos, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus amigos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Aqui aconteceu a segunda aliança, a primeira com Abraão. Ele ofereceu o cordeiro. Nesse momento, o próprio Cristo se torna o cordeiro, por isso a nova eterna aliança. Ele entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ao Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo
compromissos do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que já partiram desta vida, acolhei-vos junto a vós, na luz de vossa face. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos um dia o direito de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, Senhora das Dores, São José, seu castíssimo esposo, Sebastião, nosso padroeiro, com os santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, somos convidados a dizer juntos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, que é a paz e a unidade. Vós sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro imolado, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz que ele encontra o seu refúgio, a sua proteção. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado deste mundo. Senhor, não soubemos em ignorar, mas deu a palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo te guarde agora para a vida eterna. Amém.
Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-os forte e perseverante na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãos, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal religiosa que lançais nos corações dos jovens. Essa graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora das Dores, São José, Quem guardar a minha palavra jamais verá a morte cheia. Oremos. Nutridos, ó Deus, pelo pão que nos salva, imploramos nesta noite a vossa misericórdia, a fim de que pelo mesmo sacramento que nos dais como alimento neste mundo, nos leveis também a participar um dia da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Passemos para o nosso momento mariano neste quinto dia.
Chegamos em mais um momento mariano e nós pedimos nesse canto inicial: Mãe, não nos abandone. Nem sempre tenho sido um modelo de cristã. Mãe, não me abandone. Nem sempre tenho sido uma boa mãe educando os meus filhos. Nem sempre tenho sido uma boa esposa, ajudando meu esposo a ser evangelizado. Nem sempre tenho sido uma boa cristã, um bom cristão. Quantas vezes eu não tenho dado o sim a ti, ouvindo seu filho, buscando a sua igreja, dando testemunho para aqueles que precisam do meu ensinamento. Mas eu creio em ti, eu admiro os seus ensinamentos. Então me ensine a ser mãe, me ensine a cuidar do meu lar. Mãe, não nos abandone. Que nós saibamos escutar a palavra como ela soube escutar. Porque a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Quem guardar essa palavra terá a vida eterna, não terá a morte física, a morte espiritual. É esse pedido que nós fazemos nesta noite. Não abandone as mães, não abandone as famílias. Cuide daqueles que mais precisam da vossa misericórdia. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Juntos e devagar. Abre, Senhor, os nossos lábios. Para
que a sua mãe estivesse de pé junto à cruz, sofrendo com ele. Dai a vossa igreja unida a Maria na paixão de Cristo, participar da ressurreição do Senhor, ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Quinta dor. Contemplamos hoje a agonia que teve Maria Santíssima por ver morrer seu filho, crucificado entre dois ladrões. A nossa proteção está no nome do Senhor. Salve, Virgem dolorosa. Dai-nos pelas vossas dores. Faremos como fizemos nos 4 dias anteriores. Ó Maria Santíssima, em memória da dor que sentiu o vosso coração ao ouvir a profecia do velho Simeão no templo.
e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia, e abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso bispo diocesano e todo o clero. Abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Senhora das Dores, silenciosa com a profecia de Simeão, apressada com a fuga para o Egito, aflita com a perda do seu amado filho, dilacerada ao encontrar o seu filho na rua da amargura, emudecida ao ver seu filho morto na cruz, angustiada ao receber seu filho morto nos braços, e contrita com o sepultamento de Jesus. Neste quinto dia do nosso centenário, nós vos pedimos: sarai nossas dores, consolai-nos em nossas aflições físicas e espirituais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Virgem dolorosíssima. Cantemos também com a nossa alma esse belo canto. Bendita
Senhora das Dores, Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu, e que todos adoremos. Que a bondade de sentar um instante antes da bênção. Só reforçando que, se você quiser pegar o folheto, o programa da Semana Santa, se ainda não pegou para acompanhar, a Semana Santa chegando, está com contagem regressiva. Lá no fundo tem o programa da Semana Santa que eu desejar para si ou para outros. Como também o envelopinho da campanha da fraternidade, que no domingo de Ramos a gente devolve um gesto de caridade. Também quem não pegou, está no fundo, você pode estar pegando, né? A Dana pode estar nos ajudando nesse sentido, eu entreguei para ela. Se você já quiser também adquirir a sua vela, né? Se você comprar a nossa, ela já vem com a proteção. Nós estamos providenciando a proteção de todas as velas. Se você comprou, vai comprar fora, coloque a proteção, porque você vai ajudar inclusive seu filho, seu neto, para não entornar cera nesse piso, porque senão depois vai tirar arranha, sobretudo quem não sabe limpar, né? Vai arranhar e vai ficar feia a sua igreja. Então, nos ajude, né, nesse sentido. A gente não pode celebrar o sábado da vigília sem vela, é a luz. Aí você tem que nos ajudar, né? E vai então adquirir. As velas estão à venda com a Kerry, né? A partir de hoje, se você quiser, também na barraca no sábado nós teremos. Depois terão outras pessoas. No início, agora está com a Kerry. Tem preço que agrada a toda a freguesia, né? Você escolhe como você prefere. E que bom que você vem rezar conosco. De Deus nós queremos a bênção final. Que o Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-lhe o seu lado, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor celebra sempre a aliança e de paz que vos acompanhe.